Bom dia, terceiro ano. E aí, pessoal, tudo bem? Desempenho no teste foi mais ou menos, hein? Aí tá todo mundo quase passado, né? Teve a galera que tentou pescar aí. Não vou citar nomes não, mas quem participou, quem ficou até o finalzinho, percebeu. É isso aí mesmo, bora pra frente. Hoje nós vamos estudar a sintaxe, período composto. Vamos revisar, na verdade, né? Estudamos isso no ano passado, lembro muito bem. Aquela parte de orações coordenadas, subordinadas e suas classificações. Então, vamos fazer uma revisão hoje. E na semana que vem também, essa parte 1 é um assunto longo. Então, vamos fracionar ele um pouco. Página 34 do módulo. Primeiro, vamos saber, né, quais são os tipos de orações. Lembrando que período composto é quando nós temos duas orações. Como assim orações? Verbos, naquela frase, naquela sentença. Eu tenho dois verbos, então eu tenho um período composto. Se eu tenho somente um verbo, eu tenho um período simples. Período simples, uma oração. Dois ou mais são duas orações, então é um período composto. Quais são os tipos de oração? Eu tenho oração principal, eu tenho oração subordinada e eu tenho oração coordenada. O que é oração principal? É aquela que tem um sentido completo. Que ela tem o seu sentido completo. Não precisa ser complementada. Já a oração subordinada é aquela que exerce uma função sintática em relação à oração principal. Então, a oração principal e a subordinada elas têm uma relação. A principal não precisa da subordinada, mas a subordinada, para fazer sentido, ela necessita da oração principal. Vamos perceber aqui no exemplo. Ó. É muito importante a minha oração principal. Já que você se prepare para a prova, é a minha oração subordinada. Ela pode ter diversas funções em relação à oração principal. Ela completa o sentido da oração principal e depende dela para existir. Já a oração coordenada é aquela que se coloca do lado de outra e sem desempenhar nenhuma função sintática. São sintaticamente dependentes. Então, eu tenho duas orações, elas são coordenadas entre elas, porém, separadamente, elas exercem funções distintas. Elas não precisam uma da outra obrigatoriamente para fazer sentido. Observe, ó. Havia poucas pessoas no local. A música estava baixa. Então, eu tenho duas orações, uma que expressa que haviam poucas pessoas no local e a outra que expressa que a música estava baixa. Sendo que as duas orações são independentes, eu posso colocar elas em lugares distintos e elas continuarão fazendo sentido. Já a subordinada ela precisa de uma oração principal para ter o seu significado, o seu sentido. Hoje vamos ver as orações que são subordinadas. Elas podem ser de três tipos. Pode ser subordinada substantiva, subordinada adjetiva e subordinada adverbial. O que é uma oração subordinada substantiva? É aquela que exerce função de substantivo. Quando ela tem uma função de substantivo em relação à oração principal, ela é uma oração subordinada substantiva. E quais são as funções de substantivo? Pode ser objeto direto, objeto indireto, sujeito, complemento nominal, aposto ou predicado. E aí vamos classificar as orações subordinadas substantivas com essas classificações. Objetiva direta, objetiva indireta, subjetiva quando tiver a função de sujeito, complemento nominal, que é a completiva nominal, e também a apositiva e a predicativa. Já as orações subordinadas adjetivas, como o nome já disse, é adjetiva, exerce a função de adjetivo em relação a um termo ou a oração principal, certo? E são classificadas de duas formas somente, diferentes das orações subordinadas substantivas, que têm várias formas. Ou a oração subordinada adjetiva é restritiva ou ela é explicativa. Já a subordinada adverbial exerce funções que são designadas, atribuídas ao advérbio, que é indicar circunstâncias verbais ou a circunstância de uma ação. E elas podem ser classificadas como temporal, quando indica tempo, final, quando apresenta finalidade, proporcional, quando indica um crescimento ou uma redução ao mesmo tempo, causal, quando expressa a causa,
condicional, quando expressa uma condição, comparativa, quando compara dois termos, um elemento que está em uma oração e um elemento que está em outra oração. Pode ser concessiva, quando ela vai contra o que se espera. Pode ser conformativa e também pode ser consecutiva, quando apresenta uma consequência. A conformativa, quando está em conformidade uma com a outra. Isso dentro da relação das orações, em relação à oração principal e à oração que é subordinada. Na próxima semana, veremos a questão das orações que são as coordenadas e as suas classificações. Por hoje, vimos as orações subordinadas e, por isso, a atividade para casa é somente página 38 e página 39 do módulo de vocês. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, falem comigo no WhatsApp. Tchau, tchau. Atividade para fazer, hein?